Então eu quero convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E convido os irmãos a lermos Mateus capítulo 26, dos versos 69 até o verso 75. Pois está escrito assim: Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E, jurando, ele negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E então, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Meus queridos irmãos, diante do texto, da palavra de Deus, diante do Senhor, feche seus olhos, recline sua cabeça. Convido a todos a orarmos. Pedimos a Deus sua graça diante deste tão importante assunto. Santo Deus, nosso eterno, bendito e soberano Pai, a Ti, Senhor, nós adoramos, erguemos a nossa voz em louvor e gratidão, elevamos a Ti, Senhor, as nossas almas, pois Tu és o nosso Deus, Tu és Deus vivo, Deus verdadeiro, o Deus que está no céu, que assenta no seu trono, que governas a terra, que governas o mundo. Senhor, tudo está nas Tuas mãos. Tu és santo, bendito, bondoso e misericordioso, Deus. E o fato de nós estarmos aqui reunidos para estudarmos Tua palavra, Senhor, não tem outra explicação a não ser a graça de Deus. Ó Senhor, com tantas ocupações inúteis que este mundo tem, nós temos, Senhor, nos dedicado a buscar conhecer Tua palavra, e sabemos que esta não é uma disposição natural do homem, pois os homens naturalmente desprezam Tua palavra, não têm interesse por ela, não sentem nenhum gosto, nenhuma atração pela palavra de Deus. Ah, Senhor, e nós amamos a Tua palavra. Senhor, ela é tão doce para nós, tem nos ensinado tanto, e nós damos graças ao Senhor por termos a palavra nas nossas mãos e podermos nessa tarde meditar sobre o que está escrito nela. Senhor, abençoa as nossas vidas, perdoando nossos pecados, afastando de nós nossas culpas, Senhor. Nós pedimos a Tua graça para que o Teu bom Espírito nos guie, nos conduza neste culto, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Por que Pedro negou que conhecia ao Senhor Jesus? Uma pergunta importante. Nós lemos um texto de Mateus, capítulo 26, versos 69 a 75, onde a Bíblia relata claramente que Pedro negou por 3 vezes que conhecia o Senhor Jesus. E antes de meditar sobre o texto, nós deveríamos pensar sobre o que significa negar que conhece alguém. Você poderia imaginar que você tenha um amigo íntimo ou uma amiga íntima, alguém que você confia muito, alguém que você ama e que ama você, mas que subitamente essa pessoa passa a fingir como se não te conhecesse e essa pessoa começar a negar publicamente que conhece você? O que isso te causaria? Sofrimento, dor, agonia. Principalmente diante do fato de que esta pessoa, por algum motivo, ela está negando que te conhece.
isto causa dor, isto causa sofrimento. Meus irmãos, e foi exatamente esse tipo de dor e sofrimento que o Senhor Jesus suportou lá naquela noite de quinta-feira, com a traição de Judas e agora com a negação de Pedro. Quem foi Simão Pedro? Pedro foi um apóstolo de Jesus. Simão Pedro foi amigo do Senhor Jesus. Foi companheiro de oração. Sempre que o Senhor Jesus ia orar, ele chamava Pedro para ir junto. Pedro, Tiago e João sempre iam junto do Senhor para orar. E Pedro era um companheiro de viagem, viajava junto com Pedro. Quantas viagens fizeram juntos? Certa vez um estudioso, ele estudou esse ponto do Evangelho, quantas viagens Jesus fez dentro do território de Israel. Em torno de 215 viagens o Senhor Jesus fez dentro do território de Israel em 3 anos e meio para pregar o Evangelho. E em todas essas viagens, quem estava ao lado de Cristo? Pedro. Pedro era o companheiro, Pedro estava ao lado, Pedro era servo de Jesus. Porém, subitamente ele passa a negar que conhece o Senhor Jesus. E aí nós imaginamos, né? Em quanta dor o Senhor Jesus precisou suportar. Quando nos lembramos que o que o Senhor Jesus está suportando, né, na sua vida terrena, sobretudo no período em que vai chegando o momento da crucificação, Jesus está suportando os nossos pecados e as consequências que os nossos pecados merecem. Jesus está suportando a nossa culpa, por isso ele está sofrendo. Não é? E aqui nesse capítulo 26 de Mateus, nós vemos que Jesus suportou o cálice, naquela visão do cálice da ira de Deus, o Senhor Jesus sentiu sua alma triste até a morte. O Senhor Jesus suou sangue, e tudo isso por causa dos nossos pecados. E ele suportou a traição de Judas por causa dos nossos pecados. Ali no jardim ele foi preso pelos soldados por causa dos nossos pecados. Ele foi abandonado por todos os seus discípulos por causa dos nossos pecados. E Jesus agora, Pedro nega 3 vezes que o conhece. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Todos esses sofrimentos, juntos, unidos, formam o peso que Cristo estava suportando por amor de nós, para nos salvar, irmãos, para nos salvar de tão grande morte. Então nós vemos, né, no capítulo 26 de Mateus em todos os demais evangelhos, um aumento do sofrimento, das agonias, das dores, e Jesus sofrendo de todas as formas. Porém, até aqui, não houve nenhuma agressão física, ainda não houve nenhum sofrimento físico imposto ao Senhor Jesus. Mas Jesus já estava sofrendo na alma, Jesus já estava sofrendo nos seus sentimentos, o Senhor Jesus já estava sentindo tristeza por conta de tudo o que os homens estavam fazendo a ele. Mas hoje eu quero olhar com vocês especificamente este ponto. O sofrimento que Pedro causou ao Senhor Jesus. Mas para entender isso, para entender por que Pedro, apóstolo e amigo do Senhor, precisou negá-lo 3 vezes, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, aprender sobre a vida de Pedro, e preste atenção, você precisa perceber o quão parecido com Pedro você é. Como nós nos parecemos com esse apóstolo aqui. Como esse homem é parecido conosco. Não é? Você sabe por que eu digo isso? Porque Pedro mostra uma característica do homem. O homem, ele é instável. Os seres humanos são instáveis. Não é? É por isso que nós vemos esse exemplo aqui. Um apóstolo, um homem que seguiu o Senhor fielmente por 3 anos. Um discípulo destacado do Senhor. Um homem de oração. Envolvido num incidente vergonhoso que revela
o quão fracos nós somos, o quão instáveis nós somos. Nós somos como Pedro. Eu não sei se vocês percebem, mas as pessoas simplesmente tratam o episódio de Pedro como se fosse um problema dele. Né? A Bíblia está mostrando a falha de Pedro, como se isso não tivesse nada a ver comigo. Mas tem tudo a ver conosco, irmãos. Você sabe por quê? Vou te explicar agora, então. Presta atenção. Porque nós temos também altos e baixos. Tem momentos que nós estamos bem, tem momentos que nós estamos mal. Tem momentos que nós estamos firmes, tem momentos que nós não estamos tão firmes assim. É assim, e é assim. Deus quis que fosse assim, para que ninguém se glorie na sua própria força ou virtude. Deus quis que os homens fossem assim. Você não vai encontrar nenhum homem perfeito na Bíblia, senão o Senhor Jesus. Todos os outros exemplos de fé, homens santos de Deus, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Elias, como Sansão, como Paulo, como Pedro, todos eles tiveram as suas falhas, os seus momentos de altos e baixos, os seus momentos de fraqueza e de força. E assim foi, assim a Bíblia nos mostra, para nos mostrar que é assim mesmo. Às vezes alguém pensa, olha, mas eu tenho muito altos e baixos assim na minha fé. Tem dias assim que eu sinto tão pouca indisposição para as coisas. É assim mesmo. É assim que é. Para que você não se glorie na sua força. Para que você não se glorie na sua firmeza. Não é? E é importante conhecermos melhor esse momento da vida de Pedro, porque isso será muito útil para a nossa jornada daqui até o fim da nossa vida terrena. Porque se os heróis da fé, se um homem, se um apóstolo de Cristo, se Pedro, que é considerado como o líder dos apóstolos, teve esse momento, teve a sua queda, ele cometeu esse pecado, qual de nós poderia dizer aqui, não, comigo nunca vai acontecer? Qual de nós poderia dizer, não, Pedro falhou, mas eu nunca vou falhar? Quem de nós poderia dizer isso? Ninguém pode dizer isso. Muito pelo contrário. A Escritura nos alerta para que, se nós nos consideramos que estamos de pé, olha para que você não caia. Está se considerando um crente muito firme, muito forte, essa já é uma evidência de que muito perto pode estar a queda para esta ou para aquela pessoa. Não é? E, portanto, quando nós vemos alguém pecar ou alguém retroceder da fé, não se sinta melhor do que ele. Ore por ele. Não é? Se associe com ele, porque você pode ser o próximo a tropeçar e cair. Então, vamos olhar para a vida de Pedro, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, e ver como foi que aconteceu algo assim. Porque ele negou publicamente que conhecia o Senhor Jesus. O que aconteceu com Pedro? Nós precisamos entender, voltando um pouquinho à nossa Bíblia, voltando uma página na nossa Bíblia, e lembrando de um momento que aconteceu quando o Senhor Jesus deixou o cenáculo naquela quinta-feira à noite, e Jesus caminhava com os discípulos, então, para passar o ribeiro de Cedron e chegar no jardim de Getsêmani. Este episódio que nós vamos ler agora aconteceu pouco antes de Pedro negar o Senhor Jesus. Aqui em Mateus 26, a partir do verso 31, o Senhor Jesus avisa do que vai acontecer. O Senhor Jesus avisa todos os discípulos o que ia acontecer naquela noite. Veja, leia comigo, versos 31 a 35. Então Jesus disse aos discípulos, esta noite todos vós desertareis. Todos vós me abandonareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus avisa os discípulos, olha, eles tinham acabado de participar da Páscoa, de participar da ceia, estavam naquela noite caminhando ao lado do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus diz para eles, olha, essa noite ainda todos vocês vão me abandonar. E a razão disso é porque existe uma profecia que diz que o pastor será ferido e as ovelhas do rebanho se
dispersarão. Então, evidentemente que essa profecia diz respeito ao Senhor Jesus, fala a respeito da cruz de Cristo e que, portanto, os discípulos dele todos se dispersariam. E Jesus estava avisando eles que isso ia acontecer. Verso 32. Todavia, depois da minha ressurreição, irei diante de vós na Galileia. O Senhor já os avisa que o Senhor iria morrer, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus aqui marca um encontro com eles na Galileia após a ressurreição. Mas veja a reação de Pedro aqui. O que acontece aqui no caminho até o jardim do Getsêmani? Verso 33. Mas Pedro respondendo-lhe, ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Pedro estava decidido a morrer ao lado do Senhor Jesus. E diante dessa intrepidez de Pedro, os outros discípulos também são influenciados por ele. E no fim nós vemos que Jesus disse a Pedro, no verso 34, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro então responde, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja, todos os discípulos disseram, nós vamos ficar ao teu lado até a morte. Mas poucos instantes depois, Cristo é traído por Judas, preso, amarrado. E se você for olhar a sua folha aqui, a sua Bíblia aqui, Mateus 26, verso 56, e ler o final do versículo, você vai ler que essa profecia já se cumpriu poucos instantes depois que ela foi proclamada. Poucos instantes depois do Senhor Jesus dizer que todos iriam abandoná-lo, em Mateus 26, verso 56, a profecia se cumpre. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, quantos discípulos? Todos os discípulos o deixaram e fugiram, assim como diz a profecia. Então nós precisamos refletir, pensar. Por que precisou acontecer isso? Por que todos os discípulos deixaram o Senhor e fugiram se eles acabaram de dizer que eles iam até a morte com ele? Por que a Bíblia nos mostra isso, irmãos? Por qual razão? Só para mostrar a covardia dos discípulos ali? Claro que não. É para nos trazer ensinos espirituais profundos e muito importantes. Em primeiro lugar, é para nos mostrar que mesmo as nossas melhores e mais fortes decisões humanas, elas nada são se Deus não nos conceder graça para permanecer firmes. Louvado seja Deus. O homem pode estar decidido a fazer o que é certo, mas se ele não receber a graça de Deus, ele não consegue fazer. Você entende? Você entendeu o que é que o Senhor está dizendo aqui? Mesmo que a sua mente e o seu coração estejam decididos, estejam prontos, preparados para enfrentar o que quer que seja pelo nome do Senhor Jesus, o que acontece? A sua carne, ela retrocede. Lembra que o Senhor Jesus disse a eles no jardim que eles deveriam orar? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então o Senhor Jesus está nos dando a receita da questão aqui. Ó. O espírito está pronto. Os discípulos estavam decididos a seguir ao Senhor até o fim. Mas qual é o problema humano? É a carne. A nossa carne, ela retrocede diante do sofrimento. Ela só não vai retroceder se você receber a ajuda do céu para você continuar firme até o fim. E assim é, irmãos, para que ninguém se glorie na sua força, no seu vigor, ninguém possa bater no peito e dizer, eu sou melhor, você só está de pé hoje, porque você recebeu a graça de Deus. Louvado seja Deus. É por isso, diante deste quadro, por causa da fraqueza da carne,
que nós vemos esses discípulos tão decididos a seguir o Senhor Jesus, até as últimas circunstâncias, retrocedendo quando o Senhor Jesus é preso. Então, todos os discípulos deixam o Senhor e fogem como o Senhor, ele profetizou. Porém, estranhamente, nós vemos no verso 69 que Pedro, ele aparece de novo naquela mesma noite. Não é? A Escritura nos diz aqui, nos versos 58, que Pedro vinha seguindo o Senhor de longe. O que aconteceu? O que se supõe que aconteceu? Quando os soldados vieram e prenderam o Senhor Jesus e o amarraram, e a Bíblia diz que todos os discípulos deixam o Senhor e fogem, quer dizer que eles fogem em pânico, com medo de serem também presos. Né? Talvez a intenção de Pedro em seguir o Senhor de longe seja ir reunindo forças para cumprir a sua promessa de morrer ao lado de Cristo. Mas quanto mais Pedro tentava encontrar forças em si mesmo para fazer aquilo que ele estava querendo fazer, rapidamente o que nós vemos acontecer com Pedro é o contrário. Nós vemos Pedro entrando num processo de decadência moral e espiritual. E por quê? Porque Pedro estava indo contra a palavra. É por isso que nós vemos no verso 69, Pedro sentado do lado de fora no pátio. Onde Pedro foi? Jesus foi preso, foi levado para a casa de Anás, que era sogro do sumo sacerdote, e da casa de Anás, depois de ser interrogado, ele foi levado para a casa de Caifás. Aqui no verso 69, Pedro estava assentado do lado de fora da casa de Caifás, né, onde estava reunido o tribunal. Ou seja, o Senhor Jesus estava lá dentro da casa, todos os juízes estavam reunidos ao redor dele, e eles estavam ali inquirindo o Senhor, interrogando o Senhor. E Pedro estava ali do lado de fora, assentado no pátio, querendo saber como que essas coisas iriam terminar. Por isso que do lado de fora da casa do sumo sacerdote, esses guardas, eles fazem uma fogueira, você vai encontrar isso nos textos paralelos aqui, de Marcos, Lucas e João. Havia uma fogueira ali na porta, então as pessoas se reuniam ali, porque era frio, era noite, era madrugada, aquela madrugada de quinta-feira, e Pedro se assenta ali com eles então. Né? Pedro está tentando seguir Jesus de longe, Pedro está tentando reunir forças, mas ele se senta ao lado de uma reunião de pessoas ímpias, inimigas de Cristo. Não é? É possível até imaginar qual o assunto daquela reunião ali. Estavam ridicularizando o Senhor Jesus. Então Pedro, ele vai, se assenta no meio de uma roda de escarnecedores que estão ridicularizando o nome de Cristo. E então o que acontece? Final do verso 69 diz que uma criada, era uma serva, uma escrava, aproximou-se de Pedro e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Né? Ela afirmou publicamente, havia uma meia dúzia de pessoas, mas ela afirma no meio daquele grupo que Pedro era um discípulo de Jesus, que Pedro era um dos que seguiam Jesus. E a escrava ainda usa um termo: tu estavas com Jesus, o Galileu. Ela usou esse termo porque os judeus falavam dos galileus num tom pejorativo. E então ela usou esse termo. E Pedro, o que ele fez? Pedro também era galileu, mas o que Pedro fez? Pedro devia dizer assim: sim, eu sou galileu. E sou discípulo de Cristo há 3 anos e meio. Mas infelizmente o que foi que ele fez? Ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Pedro devia dizer ali: sim, eu sou discípulo do meu mestre, ele é Jesus. Jesus de Nazaré, na Galileia, ele mesmo, eu sou servo dele, eu sirvo a ele. Mas ao invés disso, Pedro se recua. Pedro, por causa da pressão ali, ele recua. Só havia uma escrava e os guardas ali.
E isso já foi suficiente para que o coração do apóstolo fraquejasse. Meus irmãos, e é para mostrar mais uma vez quão fracos nós somos. Quem nunca fez isso? Quem nunca retrocedeu? Né? Mas Pedro aqui, ele finge não entender o que a mulher está dizendo. Ou seja, o que a Bíblia está nos mostrando é Pedro descendo os degraus da decadência espiritual. Pedro primeiro nega os que conhecem o Senhor Jesus. Depois Pedro finge que não está entendendo o que ela está dizendo. Né? Mas ele entendeu claramente o que ela disse, porque ela falou no mesmo idioma dele. Então ele entendeu claramente, mas ele mentiu, dizendo que ele não estava entendendo. Então o que ele faz? Olha aí o verso 71. Diz assim: e dirigindo-se ele para outra entrada, o que Pedro tentou fazer? Pedro se sentiu desconfortável ali na fogueira, ele tentou sair daquele grupo e ir para um outro grupo. Ele tentou sair de fininho da situação. Por quê? Porque se ele se afastasse do fogo, as pessoas não iriam poder identificá-lo. Pedro tenta se esconder no escuro, para não ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Mas ali ele começa a perceber quão fraco ele é. Não é? Porque ele vai para um outro lugar, e ali há uma outra escrava que que diz para ele: este também estava com Jesus, o Nazareno. Veja, outra escrava, uma pessoa que não poderia, que não teria autoridade de prendê-lo, que não poderia matá-lo, que não poderia fazer nada com ele. Apenas uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Diz: mas você também estava com Jesus, o Nazareno. No verso 72 diz: e jurando, ele negou outra vez: não conheço este homem. Veja que Pedro comete mais 3 pecados aqui. Primeiro, ele jurou. E o Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, ele ordena que o seu povo de maneira nenhuma jure. E Pedro estava lá no monte quando Jesus ensinou isso. Então, crente não faz juramento. Mas ele jurou, e jurando, ele negou que conhecia o Senhor. E o modo como ele fez, presta atenção. Ele diz assim: eu não conheço este homem. E homem, a palavra homem usada aqui, a palavra homem que saiu da boca de Pedro, era um homem comum. Era um homem qualquer. Eu não conheço este homem. Então nós vamos percebendo o quanto Pedro vai decaindo na sua espiritualidade e vai faltando-lhe coragem de reafirmar sua fé e fidelidade diante de Deus. Até que chega ao final, ali no verso 73, quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez. Ele diz assim: pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu és um deles, pois o teu falar te denuncia. Lá no Evangelho de Lucas, num texto paralelo a Mateus 26, 73, nós somos informados que entre a 2ª vez que Pedro nega Jesus e a 3ª, passa-se um espaço de 1 hora. 1 hora entre a 2ª vez que Pedro negou e até este momento aqui, em que os que se aproximam dizem a Pedro: certamente tu também és um deles. O que aconteceu nessa 1 hora, então? A notícia de que havia um discípulo de Jesus ali nos portões da casa de Caifás, ela se espalha. E Pedro, então, começa a ficar com medo de ser denunciado. A acusação contra ele aqui é a seguinte: tu és um deles, pois o teu falar te denuncia. Ou seja, Pedro foi acusado de falar de modo semelhante ao Senhor Jesus. De falar, de ter o mesmo sotaque, de falar como o Senhor Jesus falava. Veja agora como Pedro nega o Senhor pela 3ª vez. É dito que ele começou a proferir maldições e a jurar. O que Pedro fez?
Veja quão grave foi esse pecado de Pedro. A evidência aqui é a seguinte: quanto mais ele tentava negar, mais evidentes ficava a ideia de que ele estava mentindo. De que sim, ele conhecia o Senhor, porque ele era da Galileia, ele foi visto junto de Jesus, ele falava igual Jesus, ele se vestia como Jesus. Quando você fica muito perto de uma pessoa, você fica parecido com aquela pessoa. Não é? Só que Pedro tentava dissociar a sua figura da figura do Senhor Jesus. E por quê? Porque o Senhor Jesus ali, naquele ambiente, já havia sido preso, estava sendo julgado e seria condenado e morto, e Pedro então estava tentando dissociar a pessoa dele da pessoa de Cristo. O que Pedro disse? O que significa assim? Então ele começou a proferir maldições. A palavra maldição aí em grego é muito parecida com aquela palavra anátema, né? Maldito, maldição. Pedro disse algo mais ou menos assim sobre Jesus. Escuta, eu não conheço esse homem amaldiçoado. Mais ou menos isso que Pedro disse. Isso que significa assim, e ele começou a proferir maldições. Ele começou a dizer as coisas absurdas sobre a pessoa de Jesus. E dizer algo assim é blasfemo, é uma blasfêmia. Dizer algo assim a respeito da pessoa de Cristo é blasfemo. E além disso, Pedro faz um juramento solene com o santo nome de Deus nos lábios com relação a uma mentira que ele estava contando. E ele conclui dizendo assim: eu não conheço esse homem. Não conheço esse homem. E dessa forma foi que Pedro negou o Senhor. 3 vezes. Pedro não estava sendo pressionado. Não haviam pessoas ali com espadas para matá-lo. Pedro não estava sendo ameaçado de ser preso se ele dissesse que era discípulo de Jesus. Nada disso. Pedro estava apenas sendo pressionado por um punhado de escravos que estavam ali. E para o coração de Pedro, naturalmente, já foi o suficiente para que ele retrocedesse. E então aconteceu o que o Senhor Jesus profetizou que aconteceria. Naquela noite, Pedro iria negar o Senhor Jesus 3 vezes, e o que ia acontecer depois? E imediatamente após Pedro negá-lo pela 3ª vez, o galo cantou. Esse cantar do galo foi um aviso solene a Pedro, de que assim como Jesus profetizou, assim a profecia haveria de se cumprir. O cantar do galo também já identificava que aquela noite estava chegando ao fim e já ia começar o outro dia, tão mais terrível do que foi aquela noite. E foi esse o aviso que Jesus disse para Pedro: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E a hora que o galo canta, o que acontece com Pedro? Presta atenção, verso 75. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera. Então aí está a razão pela qual Pedro comete todos esses pecados. Pedro se esqueceu do que o Senhor Jesus Cristo disse. Irmãos, a palavra de Cristo é mais firme que o céu e a terra. O céu e a terra vai passar, mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela permanecerá. E o esquecimento, eu sempre digo isso, mas esquecimento não. Pedro havia se esquecido das profecias que o Senhor Jesus havia dado a ele naquela mesma noite. Só que um mal maior do que se esquecer das profecias, tem um mal maior do que esse. O mal pior do que esse é quando alguém se julga mais forte do que é. Quando alguém não se reconhece como um fraco, débil e pecador, que depende inteiramente da graça de Deus para absolutamente tudo. Agora, como alguém pensa que pode sustentar a sua vida espiritual baseando-se no seu próprio esforço? Por isso que o Senhor Jesus diz que o galo ia cantar e Pedro se lembrou do que Jesus dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E então, saindo dali, chorou
amargamente. O que Pedro fez então? Pedro se ausenta daquele ambiente da qual não devia nem ter ido lá. Veja que o que fez Pedro negar o Senhor Jesus 3 vezes foi porque Pedro estava num ambiente completamente contrário a um ambiente que um crente deveria estar. Se você for para um ambiente mundano, profano, você vai cair em pecado, por mais crente que você seja. Então essa foi a causa. Pedro, quando caiu em si, né, ele saiu dali e ele chorou amargamente. Como aconteceu com o filho pródigo. Né? Inclusive lá em Marcos 14, 72, é dito que quando o galo cantou, Pedro caiu em si. Como aconteceu com o filho pródigo. Lembra do filho pródigo lá no chiqueiro dos porcos? Lá no fundo do poço? A Bíblia diz que o filho pródigo então cai em si e lembra-se de seu pai. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Pedro caiu em si. E então ele chorou amargamente. Né? Esse apóstolo de Cristo caiu em grande pecado. Desonrou o nome do Senhor Jesus. Mas agora o que ele faz? Agora ele demonstra um profundo arrependimento. Mas no relato de Lucas sobre esse momento final há um detalhe importante. Lá em Lucas 22, 61, se puder colocar o texto, eu agradeço demais, porque nos mostra um detalhe importantíssimo sobre esse momento em que Pedro se arrepende. Em Lucas 22, 61 é dito assim: e virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Veja, o Senhor Jesus estava vendo, escuta, pecador, o Senhor Jesus estava vendo o que Pedro estava fazendo. Isso é para nos lembrar também, você é discípulo do Senhor. Os olhos do Senhor estão continuamente colocados sobre nós. E o senso do arrependimento, a tristeza do arrependimento, ele muitas vezes vem sobre nós quando nós nos lembramos disso. Nós nunca ficamos sozinhos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Isso é o que essa passagem quer nos lembrar, irmãos. Por isso Pedro chora amargamente. Ele chora amargamente. Mas se antes, imagine, o olhar de uma criada e de um bando de zombadores incomodou o coração de Pedro. Imagina a hora que o coração de Pedro, quando Pedro percebe que o Senhor Jesus está vendo e ouvindo tudo o que ele está fazendo. Que o corajoso e valente Pedro, seguro de si, descobriu rapidamente quais eram suas fraquezas. E as fraquezas de Pedro são as nossas fraquezas. Se nós nos expormos ao mesmo ambiente que Pedro se expôs, nós vamos cair no mesmo pecado que ele caiu. Se você sentar numa roda de escarnecedores, você vai se tornar um escarnecedor como eles, assim, ó. Por mais crente que você seja. Sabe por quê? Porque você é crente, sabe que a Escritura ordena que você não faça isso, e você vai lá e faz. Você está indo contra a palavra de Deus. É o que Pedro fez. Veja, um apóstolo de Cristo, um homem de Deus, chamado por Cristo, que andou 3 anos e meio ao lado de Cristo, que operou sinais e maravilhas, que viu mortos ressuscitarem, que viu o Senhor Jesus acalmar o vento e o mar, cai num pecado desse. Por quê? Porque ele foi se sentar numa roda que ele não deveria ter se assentado. Se você se assentar nessa roda, você rapidinho vai começar a negar quem você é. Mas agora eu quero finalizar fazendo algumas aplicações para nós, práticas. Não é? Como é que nós trazemos este ensinamento para a nossa vida diária e prática? Primeiro, entendendo que não foi apenas Pedro quem causou estes sofrimentos em Jesus Cristo. Não foi só Pedro que negou Jesus. Eu e você também negamos o Senhor Jesus várias vezes.
Quantas vezes não nos assentamos numa roda que não deveríamos ter nos assentado? Que sirva de exemplo, de ensino para nós. Lugar de um servo de Deus é junto de outro servo de Deus. Lugar de servo de Deus não é na roda de escarnecedores. Isso já diz o primeiro salmo, no primeiro versículo. Bem-aventurado aquele que não anda, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é feliz. Pedro aprendeu isso a duras penas. Mas que você seja uma pessoa sábia. Que você aprenda isso sem precisar cair no pecado de Pedro. Porque o pecado parece doce na hora, mas depois produz choro amargo. Então, primeira coisa, não foi só Pedro que fez isso. Você também fez. Quantas vezes pressionados, publicamente nos comportamos de um modo inapropriado a um cristão. Muitas vezes você está num ambiente que só tem ímpio, só tem você de crente lá. Quantas vezes você não se retraiu ali porque só tinha ímpio lá? Você não deveria ter feito isso. Você deveria ter mostrado quem você é. Tu estavas com Jesus? Tu andas com Jesus? Sim, eu ando com Jesus. Você fala como Jesus? Eu me falo como Jesus. Eu falo como Jesus. O que Jesus falou, eu falo também. Você se veste como os deles se vestem? Sim, eu me visto como se vestem os de Cristo. Nós temos que ter atitudes apropriadas para a nossa vida cristã. E um outro ponto que deve marcar-nos nessa tarde é o seguinte: veja como as fraquezas de Pedro são exatamente as nossas fraquezas. Pedro ficou envergonhado diante de ímpios por ser identificado como seguidor de Jesus. A fraqueza de Pedro é as nossas fraquezas. Você vê que um crente, ele se sente muito crente quando ele está no meio de crente. Mas quando ele está no meio dos ímpios, ele se sente inseguro. E você não deve ser assim. Você tem que ser crente no meio de ímpios. Se está lá no meio dos ímpios e você vai comer, você deve comer como um ímpio ou comer como um crente? Você deve reclinar sua cabeça e adorar a Deus pelo alimento, ainda que mais ninguém esteja fazendo isso naquela sala. Ainda que você esteja dentro do restaurante e ninguém esteja adorando a Deus. Que você pegue o seu prato e haja em conformidade com a fé que você diz ter. Pois fazer diferente é negar o Senhor, é se envergonhar de Cristo. E eu quero encerrar aqui dizendo isso para você. Não tenha vergonha de Cristo. Sabe por que você não pode ter vergonha de Cristo? Abre Lucas 9:26, por favor. Eis uma advertência para todos nós, semelhante à advertência que Jesus fez a Pedro e aos apóstolos aqui naquela noite. Lembra que nós lemos aqui a advertência que Jesus fez aos discípulos? Há uma para todos os cristãos. Lucas 9:26. Está escrito assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Esse é um solene aviso para nós, irmãos. Sabe o que Pedro sentiu? Vergonha de Jesus. Eu quero dizer para você, não se envergonhe de Cristo. Não tenha vergonha de se parecer com Cristo. Que seja uma honra para você alguém dizer, você é crente? Sou cristão, sim, graças a Deus. Sou crente. Não se envergonhe. Sabe por quê? Porque os ímpios não se envergonham de serem ímpios. As mulheres ímpias não se envergonham do jeito que se vestem. Os ímpios não se envergonham de ficar enfornado num bar o dia, a noite toda e voltar para casa trançando as pernas. Os ímpios não se envergonham de ver todo tipo de porcaria e lixo na internet. Agora, por que eu vou me envergonhar de Cristo na frente de um ímpio? Vergonha tem o ímpio de ser um ímpio e não o crente de ser crente. Não tenha vergonha de se parecer com Cristo. 2. Não tenha vergonha de ser identificado como um discípulo de Cristo. Você já viu os católicos?
Eles carregam suas imagens de pau, de pedra, de madeira, na mão, no meio da rua, e eles não têm vergonha. No ambiente de trabalho, bota lá um ídolo lá de pau, de pedra, de madeira, que não fala, que não vê, que não ouve. Ele põe lá, ele pendura lá. E ele não tem vergonha daquilo. Por que você vai ter que ter vergonha de Cristo, meu irmão? Ter vergonha do Senhor é condenar a própria alma. Você deve viver para honrá-lo e glorificá-lo o resto da sua vida e na sua morte também. Você deve se vestir como um crente, você deve se comportar como um crente, você tem que falar como um crente, você deve agir como um crente. Você tem que ter ética, tem que ser uma pessoa honesta, correta, como a palavra de Deus ordena que você seja. Porque os ímpios não têm vergonha de serem quem são. Terceiro, o teu falar tem te denunciado. O modo como você fala faz com que as pessoas perguntem, olha, você serve a Jesus? Você é um crente? Ou as suas palavras são como as palavras do mundo? Qual é o seu vocabulário? Como é que você fala? Pedro foi denunciado como cristão porque ele falava igual a Jesus. Irmãos, e assim deve ser conosco também. Nós não devemos ter vergonha de falar no nome de Cristo, de pregar o evangelho às pessoas. Abra sua boca e anuncie o Senhor Jesus, porque se você tiver vergonha dele, ele vai ter vergonha de você também no dia do juízo, irmão. Naquele dia, se você não chorar e se arrepender como Pedro fez aqui, quem vai sentir vergonha de você é ele. Você que é o pecador, você que precisa dele. Ele é o rei da glória. Ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra. O rei dos reis e o senhor dos senhores. Ao nome dele todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Por que você tem que ter vergonha dele? Vergonha tem os ímpios. Envergonhados sejam os ímpios no dia em que eles forem colocados diante do tribunal de Cristo para serem julgados os seus pecados. Mas enquanto você peregrina na terra aqui, meu irmão, tenha um cristianismo condizente com a Bíblia. Aprenda com o erro de Pedro. Entenda que a Bíblia te avisa de lugares que você não deve ir, de rodas que você não deve se assentar, de pessoas com que você não deve conviver. E se afaste delas, porque a Escritura tem que ter autoridade sobre você. Porque é a palavra de Cristo. Essa é uma advertência para todos nós, semelhante à advertência que Jesus deu aos discípulos. E foi por desobedecer à advertência de Cristo que Pedro caiu lá no fundo do poço mais rápido do que ele pôde imaginar. Porque ele se envergonhou de Cristo. Não tenha vergonha. Se você é uma serva de Deus, se vista decentemente. Preserve o seu corpo, honre o seu corpo, porque os olhos de Cristo estão sobre você. Você é um filho de Deus, coloque roupas decentes sobre o seu corpo. Guarde o seu corpo, preserve a sua vida. E não tenha vergonha de Jesus diante dos ímpios que estão aí fora. Muito pelo contrário, proclame a salvação para esta geração adúltera e pecadora. Esse é um solene aviso para nós, irmãos. E preste atenção. Esse presente século de trevas, impiedade, de zombadores do Senhor Jesus está para terminar. Que eu não venha pecar, Senhor, que naquele último dia, quando o Senhor olhar para mim, o Senhor não me veja como alguém que negou o seu nome, mas o Senhor me veja como alguém que proferiu o nome de Cristo no meio dos ímpios, que pregou o evangelho às pessoas. Que Deus os abençoe, que vocês sejam, naquele dia, pessoas das quais Cristo não se envergonhará deles. Meus irmãos, e que eu e você estejamos do lado certo quando o galo cantar pela última vez. Que eu e você estejamos entre aqueles que não se envergonharam de Cristo quando isso acontecer. Os ímpios vão estar do lado de cá, eu quero estar pro lado de cá. Eu quero estar do lado do Senhor,
Não me importa mais nada aqui. Importa o Senhor Jesus me reconhecer como um discípulo dele. Mas tenha firmeza, não sinta vergonha. Não sinta vergonha de carregar sua Bíblia na mão, de ler sua Bíblia em público. Não sinta vergonha de ser um cristão. Porque se você fizer isso, você vai trazer esse juízo sobre sua cabeça. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai com os santos anjos de Deus. Que naquele dia você seja contado entre os amigos de Cristo, os seguidores de Cristo, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Não sei como é que está a sua situação, mas lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre mim, que o Senhor está nos vendo. Se você está indo, se você está fazendo, se você está falando algo que você sabe que a palavra de Deus condena, agora é a hora de você chorar amargamente, de pedir ao Senhor misericórdia, para que você encontre misericórdia na presença de Deus, o perdão, e assim como Pedro, depois daquele dia, retornou a Cristo e viveu a sua vida e morreu uma vida para a glória de Cristo, que assim seja com todos nós. Ó Senhor, nos abençoa por Tua graça, para que tenhamos consciência das nossas fraquezas, de que somos homens fracos. Senhor, que as nossas mais firmes convicções, Senhor, não nos garantem absolutamente nada. Tudo o que precisamos, Senhor, é da graça de Deus, é que o Senhor nos ajude, para que não venhamos tropeçar, Senhor, para que não venhamos retroceder diante dos ímpios. Senhor, tem misericórdia, guarda o Teu povo, Senhor, guarda as nossas vidas, meu Deus, para que possamos ser ousados, para que possamos, Senhor, ter coragem, graça, para confrontar as pessoas acerca dos seus pecados, para de todos os meios, Senhor, procurar salvar alguns e nunca nos envergonhar do santo nome do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, sempre esteja nos nossos lábios um louvor, a adoração e a gratidão ao Senhor Jesus pelo sangue que Ele derramou por nós lá na cruz. Abençoa-nos, ó Pai, por Tua graça e guarda-nos debaixo da Tua mão. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.